Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que ministra a palavra de Deus, que está na Bíblia. Então, pastor Sérgio, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do estúdio e da audiência do programa. Alegria estar de volta aqui com vocês. Queira Deus que hoje nós sejamos inspirados por Deus para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir para melhorar o seu coração. Então vamos lá, Mas hoje eu não gostaria de falar assim sobre alguma palavra específica da Bíblia, Mas sim sobre a espiritualidade como algo importante para o ser humano, A espiritualidade como forma daquilo que nós já temos visto na própria ciência há muitos anos, o que ela traz de benefícios na vida de uma pessoa, na saúde emocional e mental e na saúde física também. Então, que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade e da sua importância. Amém. Se você falou aí de algo importante, que a ciência realmente está conseguindo descobrir Deus, sabe? Está descobrindo de que o homem... ele não é um robô, Não é, exatamente. A inteligência dele não é artificial. Não é. A ciência está realmente chegando num nível que mostra que Jesus está voltando. Porque a ciência agora está chegando a se coadunar com a espiritualidade divina. E está comprovando a eficácia do Espírito de Deus, que ele precisa fazer parte da vida das pessoas, para que a qualidade de vida psicológica da pessoa realmente sofra um avanço que dê saúde para as pessoas a nível psicológico e físico, como também melhorar os afazeres dessa pessoa para trazer sucesso, não só a nível espiritual e subjetivo da pessoa, mas a nível material da pessoa. Então, eu vi assim, algumas pequenas coisas sobre comprovação científica de que as pessoas que têm fé, elas são mais beneficiadas internamente em sua parte psicológica e física também. E hoje eu sinto de Deus assim que está vindo assim uma inspiração do Senhor para a igreja se acordar diante de tantas necessidades que uma sociedade, que uma cidade, que o povo social de uma cidade precisa. Eles precisam desenvolver a sua espiritualidade. Eles precisam tocar a divindade. Porque se o homem ele é um ser tripartito, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem um corpo, e aqui no nosso viver humano natural, a gente vê falar de alma, a gente vê falar de corpo, e parece que o corpo recebe mais atenção até do que a nossa alma, às vezes, ou se equivalem os investimentos nessas duas partes do homem. Mas o espírito quase não é falado. Ninguém, você diz assim, eu estou preocupado em fazer um investimento no desenvolvimento pessoal da minha espiritualidade. Você nunca vê as pessoas preocupadas com isso. Porque talvez ainda não enxergaram, E isso tem que ser mostrado, tem que ser dito. Precisa haver um olhar para isso, um entendimento, de que isto é importante, porque muitas pessoas dizem, nós somos corpo, alma e espírito, mas fica essa frase, e as pessoas conhecem talvez bastante bem o seu corpo, conhecem um pouco mais a sua alma, mas e o seu espírito, O espírito agora, a ciência está divulgando que é importante investir no espírito para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Eu creio que existe todo um mundo espiritual e invisível, né, que os nossos olhos não enxergam, porque é impossível, quando começa a se dar um olhar para isso, não perceber, não é, que há algo mais, né? Se começa-se a buscar isso, enfim, é uma coisa assim muito difícil de expressar, né? Mas a gente percebe sim que há todo um movimento que guia as pessoas, ou incentiva, ou estimula as pessoas a fazerem isto ou aquilo, né? E eu lembro que uma vez o senhor disse que as pessoas eram governadas por um ou por outro, e que só existiam dois, né? Então, né, eu creio que é esse conhecimento que a gente precisa buscar para poder se beneficiar, né? E há esse benefício porque no momento que tu tens mais saúde mental, emocional, né, e já se sabe a importância do QE, né, que é o coeficiente de inteligência emocional, em detrimento do QI, que é o, né, aquele conceito mais antigo, inicial de coeficiente de inteligência, né? Então isso já se conhece há muito tempo, mas se a gente for pensar, mesmo não tendo muito conhecimento, a pessoa que tem uma saúde emocional, ela consegue focar mais nas coisas, ela consegue desenvolver melhor as coisas, com isso consegue prosperar mais, né? Então, realmente, isso redunda tudo em uma melhor qualidade de vida, né, em uma abundância maior de riquezas de todos os tipos, né, riquezas para a sua vida, as riquezas materiais e a riqueza da paz, da harmonia entre as pessoas, do viver bem, que a gente chama, né, aquilo que a gente chama de qualidade de vida, não é? Eu vejo que nos Estados Unidos as faculdades de psicologia, psiquiatria têm lançado artigos falando de uma inteligência espiritual agora, né? A gente via muito falar do QI, né? Do nível de inteligência emocional, mas hoje a inteligência espiritual é algo que está sendo descoberto pela ciência, de que é uma necessidade crucial para que a pessoa seja feliz, para que a pessoa obtenha os níveis de satisfação, para ficar imune de qualquer distúrbio psicológico ou físico, e até desenvolver os seus dons e talentos a nível de conseguir uma subsistência mais do que o suficiente para ter uma boa qualidade de vida em todos os aspectos da sua vida de espiritual e corpo. No Brasil não se fala quase isso, né? Ainda. Então, esses dias eu vi um artigo de uma entidade de classe que é o Conselho Nacional de Administração, largou um artigo dizendo que há uma necessidade urgente de se levar a espiritualidade às organizações. Nunca se viu falar isso antes no Brasil. Veja só, né, as organizações empresariais, por exemplo, de qualquer setor, não é? Então veja a preocupação dos empresários, a preocupação do setor privado e do setor público em investir na espiritualidade das pessoas, né? Então eu vejo assim, devido à fraqueza, à inoperância, à anemia das igrejas, não salgar a sociedade, porque a igreja falhou nesse aspecto, porque ela ficou muito metódica e ficou muito voltada para as pessoas dentro da igreja e esqueceu de gerar filhos para Deus. E Jesus disse, né, nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Eu não sei como é que nós estamos nesse bloco aí do tempo. A gente já está encerrando esse bloco e eu já estou pensando no próximo, louca para perguntar aí algumas coisas. Amém. Então nós já voltamos aí com você no nosso Viver Bem Cristo. Viver Bem.
estamos de volta hoje com o nosso Viver Bem em Cristo, nesse segundo bloco, abrindo aí, né, uma brecha, uma luz aí para que se pense naquilo que o pastor Sérgio comentou há pouco, e que as pessoas, existe essa tendência vindo lá já de cima dos Estados Unidos, de se buscar desenvolver uma inteligência espiritual, né? E isto realmente é de fato muito importante nas organizações empresariais para a prosperidade. E, como o senhor dizia, e eu também pensei nas organizações políticas também, não é? Então, como o senhor vê que isso, essa tendência poderá se desenvolver? Eu creio assim que é o próprio Deus que está inspirando pessoas como a ciência e pessoas da igreja também, e mostrar que a igreja fracassou no aspecto do gerar e cuidar. Mais no gerar, né? Porque o cuidar, a nossa preocupação é cuidar dos que já estão lá dentro da igreja. Mas Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja está falhando nesse aspecto. E quando faz isso, faz de maneira que a estrutura que tem, a rede que a gente chama, a estrutura que tem na igreja, quando a pessoa chega lá, ela se sente um ET, um peixe fora d'água, porque não está moldado a igreja para receber pessoas do mundo que vêm com a cabeça totalmente diferente daqueles que estão lá dentro. Então, as pessoas não estão se moldando com paciência e com amor para receber essas pessoas como elas são. E aí as pessoas ficam lá dentro sem saber o que fazer e por que estão lá dentro. Então elas não permanecem na igreja. E o pouco que é gerado acontece isso. Então eu vejo assim uma mão divina na ciência e na igreja, abrindo o entendimento de pessoas para que o gerar filhos para Deus venha a ser recuperado, porque isso foi perdido. A igreja que era responsável por fazer isso fracassou. Então Deus está levantando a própria pessoas e as próprias instituições científicas para desenvolver esses assuntos e para sacudir o povo de Deus de que temos que voltar a obedecer a Deus na área do consagrar, do gerar e do cuidar. Nós precisamos ascender para isso, porque Deus disse assim: vocês são sal da terra. O que acontece? Sois a luz do mundo. Então, se vocês não levar a espiritualidade, que é levar Deus para as pessoas, como é que elas vão descobrir isso? Como é que elas vão ser iluminadas? Como é que elas vão ser salgadas? Né? Então, nós, os crentes, hoje, somos um sal no saleiro. Nossa eficácia é quase zero, porque nós estamos só dentro de 4 paredes, fechado ali com 100, 200, 300, 500 mil pessoas, e a cidade tem 300 mil, 200 mil, 100 mil, 50 mil, e os outros? E a igreja não tem projeto para atingir essas pessoas, o setor privado, o setor público, né? Então é hora da gente pensar, porque Deus está dando essa direção de forma subjetiva a muitos corações. Hoje, que as pessoas que têm Deus e pessoas que até nem têm Deus ainda, mas sentiram a necessidade de desenvolver o seu lado espiritual e investir nesse lado. Então, o que vai acontecer no meu modo de ver? É que nós vamos sair da igreja, muitos de nós, para ir a essas pessoas das organizações. E lá, então, levar Deus numa linguagem, numa apresentação que não venha chocá-los e não venha afugentá-los da sua comunhão com Deus. E sim que eles entendam que precisam desenvolver um relacionamento com Deus. Seu espírito que está morto, que não foi acionado, porque não tem como você acionar um espírito que não foi regenerado. Então, nós precisamos primeiro de uma regeneração espiritual para que esse desenvolvimento da inteligência espiritual venha se desenvolver, que é nada mais do que o nascer da água e do Espírito. Mas a linguagem, o modo que está sendo colocado pela igreja espanta as pessoas. Sim, porque não compreendem, né? Uma linguagem incompreensível para quem
não ouviu ainda falar, né, da palavra, aqueles que estão buscando, como o senhor disse, mas ainda não têm entendimento. Então, nós dentro da igreja, nossa eficácia como sal e luz somos quase zero. Agora, temos que ir agora àquelas pessoas que precisam desenvolver a sua relação com Deus, que precisam ter um investimento no seu espiritual, no seu espírito, para que eles venham desenvolver a sua espiritualidade e passem a ter sucesso no espírito, na alma e no corpo. E também na subsistência, a sua subsistência e da sua provisão necessária no lado material também, né? Então, é uma preocupação que eu sinto que Deus tem nesse momento de formatar modos e maneiras aí para a gente se reciclando novamente espiritualmente para fazer com que o nosso discurso, que vai levar informação e conhecimento às pessoas a acionar e investir no espírito, que eles sintam a necessidade desse toque, de que eles precisam de Deus. Então eu percebo que nós vamos ter que mudar a nossa maneira funcional de apresentar Deus, porque essa geração, ela se desvinculou totalmente daquilo que é religioso, legalista da igreja. Somos santos, você fica para lá, entende? Essa coisa. E isso deve ser feito com uma habilidade que só Deus pode dar. Porque você vai chegar lá diante de 100, 200, 300 pessoas numa empresa, que você ali tem uma mistureba de crenças, que você tem pessoas ali das mais diferenciadas crenças, e que tu não pode ofender nenhuma delas. E tu tem que apresentar um Deus que desperte em todas elas com as crenças diferentes que elas têm. Então, na verdade, nós temos que voltar a olhar para Jesus, de como ele fazia isso. Sim. Porque ele conseguia. A inteligência espiritual é o que ele tinha, não é? Veja que no livro de Mateus, ali tem uma narrativa ali do Senhor Jesus, uma experiência. Ele entrou numa balada lá, um lugar extremamente perigoso, da noite. E lá ele tirou Mateus, que escreveu o livro de Mateus, né? Então, ele não feriu ninguém que estava lá se prostituindo, bebendo, fumando, sei lá. Estava fora do ar totalmente, né? Hoje também você vai entrar em ambientes que as pessoas estão cheias de vícios e você tem que respeitar a maneira deles viver, mas você tem que levar Deus também para eles. Sim. Então, isso exige uma habilidade do Espírito Santo. Verdade, e muitas pessoas estão buscando em todos os níveis, não só aqueles níveis de pobreza, né? As pessoas pensam, né, que aí a religião é o ópio do povo, enfim, né, tem esse conceito de que só as pessoas menos favorecidas, né, buscam a Deus, mas tem muitas pessoas com grande poder aquisitivo e que a gente vê que gasta às vezes fortunas em práticas ineficazes, em coisas que não levam a Deus e que não resolvem as coisas, né, da alma, do espírito, enfim, né, daria para citar N práticas, e tem milhares por aí, cada vez surgem outras, né, coisas até bizarras, como se diz, né, e as pessoas colocam fortunas naquilo e botam sua esperança ali, usam fórmulas, né, e são enganadas, né, na verdade. Então, levar isto para as pessoas é realmente de uma grande importância e, como o senhor disse, essa tendência lá de cima, né, dos Estados Unidos já estão vendo, né, a grande importância de se fazer isso urgente. Bem, pastor, eu acho que realmente é uma grande necessidade para que as pessoas possam viver melhor, né? Buscar algo e não temer, não é? Porque muitos não buscam a Deus, buscam outras práticas, porque no fundo pensam que sabem
né, que fazem coisas que não são certas e tem medo, né, mas a própria palavra de Deus diz: vinde como estiver, não é? E eu acho que isso nos dá um alento. Dá um alento, sim. Porque Jesus enfrentava todas as pessoas com crenças diferentes. E nunca ofendeu nenhuma e nunca exigiu que ele saísse de lá, mas convenceu eles a virem. Então, porque aos olhos de Deus somos todos iguais. Jesus, quando veio, disse: eu não julgo, eu vim para salvar. E nós precisamos voltar para esse princípio. Amém. Bem, Pastor Sérgio, agradecemos novamente sua presença hoje conosco e desejamos aí ter notícias em breve, então, né, destas ações aí, da prática, né, desses projetos aí que o senhor começa a desenvolver e que seja de muito êxito, porque de fato há uma necessidade urgente disso para esse mundo louco aí, não é? As pessoas estão muito perdidas e sofrendo, né, terrivelmente dores emocionais e conflitos, enfim. Muito obrigada e esperamos reencontrá-lo na próxima semana aqui no nosso Viver Bem em Cristo. Agradeço aí a participação e que uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Viver Bem.